Oi, Simone, agora eu vejo você. Oi, Bárbara. Parabéns atrasado, Bárbara. Eu vi no Facebook. Tava de aniversário? A Bárbara, Ah! aniversariante. Parabéns, Bárbara. Ai, gente, vida de dona de casa. Ui, ui. Oi. Tá todo mundo por aí? Já podemos começar? Bora! Deixa eu ver quem mais está aqui. Pessoal, só relembrando, vamos colocando aqui os nomes para a gente saber quem é que está falando, tá bom? Quem é que está escrevendo e tal, e quem é que está aqui com a gente. Bom, boa noite para todo mundo. Muito obrigada por vocês estarem aqui hoje para a gente falar sobre a segunda parte daquele tema bem legal que a gente começou na semana passada, sobre remuneração. Quero agradecer todo mundo que compartilhou suas histórias, suas ideias, suas inquietações. Isso foi bem importante para pensar em algumas coisas, para trazer mais questionamentos para hoje. Então, eu preparei uma apresentação, eu vou passando. Se vocês tiverem dúvidas, só levantar a mão, escrever aqui no chat que a gente vê e vamos conversando, tá bom? Deixa eu colocar aqui na nossa apresentação de hoje. Pronto. Hoje nós vamos falar sobre a segunda parte daquele nosso assunto sobre remuneração. Lembrando que semana passada nós falamos sobre as nossas dificuldades, sobre as nossas potencialidades nesse assunto também. Falamos sobre nossas experiências, compartilhamos algumas dúvidas, tivemos alguns insights sobre isso. E hoje a gente vai falar com um pouquinho mais teórico e com um direcionamento maior sobre esse assunto de remuneração, tá? Mas antes da gente entrar no assunto de remuneração, eu queria chamar a atenção de vocês para uma coisa que eu não vi vocês falando comigo. O nosso cartaz, tá todo mundo conseguindo ver o cartaz, a parte de remuneração? Sim. Tá. Tem um detalhezinho que foi acidental, mas acabou que depois que eu vi foi proposital. No nosso cartaz está escrito remuneração, em vez de remuneração. E ninguém falou nada. E isso pode ser, tá, só um detalhe, não quis falar para não ser chato e tal. Mas é uma coisa muito importante do perfil da pessoa empreendedora é observar os detalhes. Não só
o todo, sabe? Eu sei que todo mundo já viu essa imagem, que já passou pelos grupos, mas é muito importante a gente analisar esses pequenos detalhes e sempre estar dando uma devolutiva e entender o porquê que aquilo tá daquele jeito, né? Por que que eu esqueci de colocar o é? Mas eu percebi que ninguém de vocês falou nada. Então, eu quero convidar vocês, provocar vocês para serem mais questionadores sobre tudo que vocês veem. Porque isso faz parte do perfil do empreendedor. Então, para quem está chegando agora, esse grupo nasceu da vontade de falar sobre empreendedorismo dentro da musicoterapia, sobre as nossas particularidades. E aqui nós temos alguns combinados. Ninguém é melhor que ninguém. Nós estamos construindo uma rede de apoio onde toda experiência é válida e é importante para a gente construir essa relação, construir essa rede de apoio. E aqui nesse grupo de musicoterapia e empreendedorismo é um lugar de compartilhar, aprender e empreender juntos. Então, já que vamos falar sobre remuneração, sobre o valor do trabalho, plano de ação, planejamento financeiro, eu quero saber, respondam para mim no chat, dinheiro é um tabu para vocês? Falar sobre dinheiro é um tabu? Respondam aí para mim no chat. Uma coisa que a gente precisa pensar quando a gente começa a falar sobre remuneração e todas essas coisas, é pensar que isso não foi nos ensinado dentro da faculdade. E tá tudo bem. Não é tudo que a gente vai aprender dentro da faculdade. Nós somos excelentes musicoterapeutas, excelentes teóricos e práticos, mas tem detalhezinhos que a gente não aprendeu na faculdade e falar sobre dinheiro e remuneração, a maioria de nós não teve. E na nossa vida, né, essa parte de educação financeira, de dinheiro, de como gerenciar, muita gente não tem, muita gente ainda tem muita dificuldade. Então é muito bom a gente pensar, o dinheiro é um tabu para mim? Qual que é a minha dificuldade em falar sobre dinheiro, sobre valor, sobre remuneração? Qual é a minha dificuldade em me organizar? No papo de hoje, a gente vai falar sobre planejamento de investimento na nossa carreira, principalmente para os estudantes dentro da área dentro da parte acadêmica, né, que é graduação e pós-graduação. Vamos falar sobre planejamento financeiro, como falar sobre os nossos valores. Nós falamos isso já algumas vezes e eu acho importante retomar esse assunto, particularidades de cada perfil de atuação, porque se a gente for falar de um musicoterapeuta que atende domiciliar, um musicoterapeuta que atende hospitalar, organizacional, são perfis completamente diferentes e cada um vai ter a sua particularidade. Vamos falar sobre plano de ação, dicas de organização, planejamento e gestão financeira para musicoterapeutas. Mas só relembrando que isso daqui não é uma aula, gente. Não é tipo, pronto, tem todas as soluções aqui. Não. A ideia do nosso papo é instigar a gente a pensar, trazer soluções, pensar de maneira diferente e olhar de maneira diferente sobre esse assunto e sobre todos os outros assuntos que a gente está trazendo sobre empreendedorismo, ok? Queria começar falando com vocês sobre o que você planejou na sua vida depois da faculdade. Normalmente, quando a gente entra na faculdade, isso aconteceu comigo, eu já entrei sabendo o que eu ia fazer, mas acabou que não deu nada certo do que eu tinha pensado. Outra pergunta, quais eram os seus planos originais? Porque os planos mudam. E o que mudou de lá para cá? O que mudou do seu plano de quando você entrou na faculdade, quando você saiu da faculdade e o que você está fazendo hoje? Por que eu estou falando sobre isso? Porque o planejamento da nossa carreira, principalmente voltada para esse lado financeiro, vai muito de encontro com o que a gente planeja. O que eu planejo fazer da minha vida? Eu planejo ser o melhor musicoterapeuta? Ou eu planejo apenas
arrumar um trabalho, existir e sobreviver. O que eu planejava dentro da faculdade? Quais eram os meus sonhos e objetivos que hoje mudaram e por que mudaram? Esses questionamentos são muito importantes para a gente pensar sobre a nossa carreira, porque é daí onde começa a nossa carreira. Ah, mas tão cedo, entrei na faculdade, nem sei o que é musicoterapia direito. Quando você fala de planejamento, você também fala de objetivos. Nós estamos falando de objetivo. Quando a gente fala de dinheiro, de planejamento, de remuneração, planejamento financeiro, organização, enfim. Nós estamos falando de objetivo. E o objetivo começa lá quando a gente entra na faculdade. Começa quando a gente tem a nossa primeira paixão por qualquer área de atuação, sabe? E é muito importante a gente refletir sobre isso. Quais são os meus planos e quais são os meus objetivos? Isso vai guiar a nossa carreira e vai ajudar a gente a planejar, fazer planejamento. Hoje a gente vai falar muito sobre isso. Vocês podem se perguntar, claro, eu já me perguntei, o que isso tem a ver com musicoterapia? Cara, eu sou musicoterapeuta, eu tô ali para desenvolver o meu paciente através da música, eu tô ali para analisar isso. Mas tá, o que isso tem a ver com a musicoterapia? Gente, tem tudo a ver. Eu acredito. Não sei vocês, depois eu quero ouvir vocês. Eu acredito que tem tudo a ver a pensar em um planejamento de carreira dentro da musicoterapia. Porque às vezes a gente só vai indo, né? Ah, fiz musicoterapia. Ah, eu quero passar no mestrado, entrei no mestrado, vou trabalhar ali porque foi onde surgiu uma possibilidade e tal. Mas quando a gente planeja uma carreira, a gente sabe quais são os passos que a gente precisa dar para chegar no nosso objetivo final. Qual é o seu objetivo final? Qual é o seu objetivo quanto musicoterapeuta? Outra pergunta, por onde eu começo a planejar uma carreira? Primeiro, com objetivos. Colocando objetivos bem claros e metas que você precisa realizar. Porque senão, se você colocar objetivos e você não fizer nada, não tiver um plano de ação concreto, quais são os tijolinhos que você precisa colocar para chegar até lá? De nada vai adiantar. Outra pergunta que surge bastante é quanto que eu preciso investir para começar na minha carreira de musicoterapeuta? Na verdade, você já está investindo desde o dia que você começou a virar gente. Tudo isso é investimento para você ser um musicoterapeuta. A faculdade, todos os livros, todos os seus conhecimentos, todos os seus cursos, tudo isso é investimento. E quando a gente fala de investimento, não é só investimento financeiro, monetário. Tem investimento de energia, um investimento de tempo, que é muito caro. Então, a gente também precisa estar muito ligado nisso. O que eu investi e o que eu preciso investir para que eu tenha uma carreira de musicoterapeuta? Eu acho que, assim como eu, vocês já dispensaram horas estudando instrumentos, horas estudando anatomia, neuroanatomia, psicologia, tudo para ser um musicoterapeuta. Então, quando a gente fala de carreira, a gente fala de todos esses bloquinhos que a gente foi juntando para conseguir chegar no nosso objetivo final. Mas para você ter uma carreira, você precisa saber por onde você começar e onde você quer terminar. Ou seja, planejamento e objetivo. Onde eu quero trabalhar? Essa é uma pergunta muito importante que você precisa fazer para você mesmo. Onde eu quero trabalhar? Qual é a minha maior afinidade e como que eu vou chegar lá onde eu quero trabalhar? Quais são os caminhos que eu preciso percorrer para chegar no meu objetivo? Quanto eu quero receber? Isso é muito importante, porque a gente está falando de remuneração e planejar uma carreira e planejar os objetivos também tem que estar dentro. Quanto eu quero receber? Quanto eu preciso receber para manter o meu padrão de vida? Ai, Carol, mas eu não tenho um padrão de vida lá em cima. Tudo bem, mas existe um padrão de vida, existem coisas que você deseja, que você anseia e que você quer realizar. Então, é muito importante você saber o que você quer, mais uma vez, o objetivo, para você saber o quanto você precisa receber para conseguir receber realizar esses objetivos. E outra coisa importante quando a gente fala sobre planejamento de carreira é como que eu quero que as pessoas me vejam. Eu quero que as pessoas me vejam como mais um musicoterapeuta
ou eu quero que elas me vejam como o musicoterapeuta ou a musicoterapeuta. Aquela pessoa que faz diferença, independente do lugar onde ela está. Independente da escolha de área de atuação. O que eu quero? Então, quando a gente vai pensar em planejamento de carreira dentro da musicoterapia, a gente precisa começar respondendo essas questões. Por isso que no começo, quando eu falei para vocês, tenham papel e caneta do lado, anotem essas perguntas, depois eu acho que eu vou conseguir passar para vocês também. Vai ficar gravado, mas é muito bom você anotar essas perguntas e você responder essas perguntas, porque isso diz mais sobre você do que sobre eu que estou falando aqui sobre isso, entendeu? Depois do planejamento de carreira, vamos falar sobre planejamento financeiro. Mas até aqui, alguma pergunta? Deixa eu dar um stop aqui no compartilhamento de tela para ver se temos perguntas. Deixa eu ver. Jordana, não tenha receio de falar. Fale tudo. Um pouco porque às vezes não sabemos como colocar o valor sobre o nosso trabalho. Isso é uma coisa que a gente vai falar bastante hoje, sobre como colocar e como você vê. A faculdade não vemos sobre isso, saímos perdidos sobre esse assunto. Verdade. Saímos muito, muito, muito perdidos sobre esse assunto. E depois, para correr atrás desse prejuízo, é um pouco mais difícil. Tá, Jordana, a gente vai saber por onde começar. Vamos continuar aqui? E aí, depois a gente abre para o nosso debate. Deixa eu deixar o chat de vocês aqui aberto, que aí eu consigo acompanhar também. O chat está atrapalhando vocês? Vocês conseguem ver sem o chat? Escreve aqui para mim. Tá. Planejamento financeiro. Por onde eu devo começar? O que eu preciso saber? Mas primeiro, o que é um planejamento financeiro, né? Planejamento financeiro é um processo de organização financeira realizado através do reconhecimento da sua situação. Meu Deus, isso é um caos. Não, isso não é um caos. É só você pegar papel, caneta e escrever tudo o que você recebe e tudo o que você gasta. Ah, é muito difícil. Vamos lá. Você primeiro precisa identificar quais são os seus gastos e quais são os seus ganhos. O que você ganha? Escreve no papel. Paciente 1, paciente 2, ou eu ganho tanto no hospital, eu ganho tanto trabalhando em tal clínica. Escreve no papel, que isso fica muito claro. Depois a gente passa para o computador. Na outra metade do papel, escreve o que eu gasto. Como que eu gasto isso? E depois você consegue analisar o que você pode fazer com esse valor. Se está sendo suficiente, se não está sendo suficiente, se o valor da sua sessão está muito abaixo do que você precisa para pagar suas contas. É muito importante a gente fazer essa análise, principalmente de quanto que a gente gasta, porque é aí que vai vir como que a gente vai colocar o valor sobre o nosso atendimento. Porque o valor do atendimento não é um valor do nada. A gente não vai, caiu do céu esse valor e pronto. Tem alguns padrões, quanto que a psicologia, a fono cobra para eu cobrar esse valor? Parecido. Esse valor é suficiente para arcar com as minhas despesas? Quantos pacientes eu preciso atender para chegar nesse valor que eu preciso? Depois que você pensa no planejamento financeiro, você também precisa pensar no valor dos seus atendimentos. E por que você primeiro fazer um planejamento financeiro, olhar a sua situação para depois pensar no valor de atendimento? Porque o valor de atendimento, ele precisa cobrir todas as suas necessidades. Então, você precisa pagar suas contas, consertar instrumento, tudo isso com o valor do seu atendimento, se você quer trabalhar ou se você trabalha exclusivamente com musicoterapia.
Era? Bom. Tá. E o que envolve você colocar o valor do seu atendimento? Primeiro, envolve uma avaliação socioeconômica da sua cidade, da sua região. Onde você vai atender? Qual é o preço praticado naquela região? Quais são os valores que, né, os outros profissionais colocam? Na sua associação de musicoterapeutas, qual é o valor médio que os musicoterapeutas que fazem um atendimento parecido com o que você faz cobram? Você acha isso justo ou não? Tudo que a gente vai considerar para colocar o valor do atendimento, a gente precisa fazer uma avaliação. Outra avaliação para você colocar o valor do seu atendimento é quais são as suas necessidades. Quanto que você gasta? Quanto que você investe na sua vida, né? Por exemplo, no aluguel da sua casa ou na prestação do seu carro para você conseguir trabalhar. Quais são os seus gastos? Por isso que o planejamento financeiro é muito importante a gente ter ele bem claro antes da gente fazer essa parte de colocar o nosso valor. Depois disso, se perguntem, qual é o valor investido nos seus instrumentos? É muito alto, Carol. Sim, às vezes é muito alto. E é isso, escolhemos essa profissão. Outra coisa a se considerar quando você fala sobre valor de atendimento. É um atendimento particular? É um plano de saúde? É uma clínica? É sublocação de sala? Eu estou atendendo em um hospital? Você também precisa saber de quantos pacientes você precisa para atender para você cobrir os seus custos. Por exemplo, eu tenho um custo geral de 10 mil reais. Hipotético, tá, gente? Porque eu não tenho, tenho nem 10 mil reais. 10 mil reais. Quantos pacientes você precisa atender por semana para você conseguir 2.500 reais? Que aí a gente coloca 4 semanas e aí dá 10 mil reais por mês. Quantos pacientes você precisa? Vamos fazer uma conta rápida. Bom, eu preciso de 2.500 por semana. Quantos pacientes eu preciso atender? Vamos colocar 20 pacientes? Se você precisa atender 20 pacientes com o valor da sessão a R$ 125, você vai conseguir ter o valor de 10 mil reais no final do mês, contando que são todas as sessões. Mas a gente também precisa pensar em alguns outros detalhezinhos. Mas é uma conta básica. Eu tenho uma despesa de 10 mil. Eu tenho 20 pacientes. Quanto que eu preciso cobrar deles para cobrir esse valor de 10 mil? Outra pergunta que você precisa se fazer. Você precisa fazer cursos? Você precisa fazer supervisão? Você precisa fazer terapia? Eu diria sim para todas essas perguntas, porque, né, a gente precisa disso o tempo todo. E esse valor também entra na conta do valor dos nossos atendimentos. Carol, mas vai ficar muito caro para o meu paciente. Gente, tudo é planejamento e objetivo. Se você consegue planejar, você consegue alcançar o seu objetivo. Eu procurei alguns documentos, tanto na UBAN quanto em algumas associações. Nós não temos um documento geral falando sobre teto e sobre o piso do valor das sessões, do valor do salário do musicoterapeuta. Então, eu sugiro que vocês procurem cada um na sua região, porque realmente isso muda de região para região, depende de onde você está. Isso vai interferir muito. Por isso que façam a avaliação socioeconômica da cidade e da região onde vocês estão, porque isso é muito importante para você chegar ao valor do seu atendimento. Até aqui, alguma pergunta? Se tiver, coloca no chat. Ou vai juntando as perguntas que a gente discute no final. Ou seja, tudo isso que a gente falou envolve planejamento. Mas como eu vou me planejar? Objetivos.
para cada objetivo, você tem um planejamento. Se eu quero fazer atendimento clínico particular, eu preciso de um planejamento, porque eu serei profissional autônomo, eu tenho o risco do meu paciente faltar e não conseguir, por exemplo, ele saiu, é muito rotativo. O que eu vou fazer para ter outro paciente, sabe? Esses perfis de atuação a gente precisa ter muito claro onde eu quero atuar para a gente traçar um objetivo, traçar um plano estratégico para a gente conseguir atuar e conseguir sobreviver da musicoterapia, porque eu acho que esse é o maior objetivo da gente conseguir sobreviver da musicoterapia. A gente tem que pensar, os atendimentos que eu faço são particular ou plano de saúde? Quem é que me paga? Atendimento hospitalar normalmente é CLT e contrato de prestação de serviço. Isso quer dizer que a minha carteira está assinada, isso quer dizer que o meu empregador tem alguns custos. Isso quer dizer que o valor do meu atendimento pela CLT vai ser totalmente diferente do meu valor do particular. Atendimento em empresa de saúde, também clínicas, lar de idosos, creches, a maioria, até então, que eu sei, é por contrato de CLT ou contrato de prestação de serviço. Atendimento em empresa de saúde também pode ser contrato CLT, como eu já falei anteriormente. Atendimento escolar, mesma coisa, CLT ou contrato. Cada um desses vai ter um perfil de valor diferente. Tá claro? Mais ou menos? Eu não tô conseguindo ver vocês, então se vocês quiserem escrever, aí fica mais fácil de eu saber se tá ok ou não. Atendimento em locais públicos, em serviço público, como hospitais, CAPs, eles também fazem contrato ou CLT. E tudo isso vai depender do seu objetivo. Lembra lá no começo, planejamento de carreira, qual é o meu objetivo? Quanto que eu quero ganhar? Onde eu quero trabalhar? Qual é a minha condição? Onde eu estou? Tudo isso a gente precisa refletir para a gente conseguir colocar no papel e colocar o nosso valor. Se a gente pensa em como colocar o nosso valor, a gente pensa também muito nesse plano de ação, né? O som sumiu. Para Sumiu? todo mundo, será? O som sumiu ou apareceu? Para mim não sumiu, não. Para mim também não sumiu, não. Tá normal? Posso continuar? Pode. Sim. Então tá bom. Quando a gente fala sobre esse plano de ação, é esse plano de ação de como eu vou me valorizar e como eu vou passar esse meu valor, né? A gente precisa identificar quais são as nossas potencialidades, quais são os nossos objetivos e quais são os nossos pontos fracos, porque nós temos. Ter claro onde você quer chegar. Isso é muito importante, porque isso vai falar muito do seu valor. E não precisa cobrar caro para você chegar onde você quer. Você precisa ter uma organização e um planejamento. E outra coisa importante, escrever todas as suas ações. O que eu vou fazer para que as pessoas vejam que o meu trabalho tem valor? Deixa eu só voltar aqui que eu tenho mais... Gente, meu som sumiu. Tá? Foi todo mundo ou só o meu que desapareceu? Só eu que fui mudo. Vamos dar um stop. Tá todo mundo me ouvindo? Tá mudo para todo mundo? Não, tá? Eu tô ouvindo. Simone tá ouvindo. Quem é que tá sem som? Pois é, o meu tá totalmente mudo. De repente, estava ouvindo normal. E agora? Consegue me ouvir? Sim, não? Bom, vou continuar então, tá bom? Qualquer coisa vocês podem me avisar. Às vezes apertou o mudo sem querer.
Eu não sei quem é, porque tá como convidado 3. Se puder mudar o nome ou abrir a câmera para ver quem é, fica melhor. Bom, mas vamos voltar a falar sobre o nosso... Eu vou sair e entrar de novo. Tá. Bom, vamos falar sobre o nosso plano de ação, que é esse plano de ação de falar para as pessoas quanto vale a minha sessão. Então, você precisa estudar e ter na ponta da língua o que você fez para chegar até aqui. O valor da minha sessão custa R$200. Se o pai questionar, mas R$200? Sim, R$200. Já atuo na área há tanto tempo, tenho tanta experiência, me formei em tal lugar, faço cursos, tenho especialização, tenho curso da minha sala. E sem medo. Porque é isso, a gente não precisa ter medo de colocar o valor do nosso serviço. Porque não é só o valor do serviço, é o seu valor também. Não é só o serviço de musicoterapia, é o serviço da Bárbara, é o serviço da Simone, porque nós somos empresas, mesmo não tendo CNPJ, ou mesmo tendo outra configuração. Nós somos uma empresa, nós carregamos o nosso nome, como nós falamos na semana passada. Eu vou responder a pergunta da Jordana. Não, da Jordana... Calma, gente. Da Isadora. Meu Deus. Carol, quando o local solicita que tenhamos CNPJ, como fica? Então, nós musicoterapeutas, nós temos alguns meios de ter CNPJ. A gente abrindo uma empresa, e aí tem as classificações de empresa, ou uma associação, que aí é mais difícil, você precisa de mais pessoas, ou tendo MEI. Normalmente, quando as pessoas pedem CNPJ, é porque querem a nota fiscal, e normalmente as pessoas fazem isso através do MEI. Mas nós, da área de saúde, nós não temos MEI. Então, não adianta, a gente pode falar para eles, olha, a gente dá um RPA, que é um tipo de recibo de pagamento, mas a gente não consegue dar nota fiscal. Porque quando a empresa solicita normalmente CNPJ, é porque ela quer fazer prestação de serviço, quer fazer um contrato de prestação de serviço com você, ou quer a nota fiscal daquele serviço que você prestou para conseguir. Tá. Área de atuação, palestras, mídias e projetos culturais. Sim, essas áreas também entram dentro das áreas de atuação do musicoterapeuta. Mas aí essas áreas são mais tranquilas da gente entender um pouco na prática como precificá-las. Porque palestras e mídias, a gente tem uma noção muito maior do que apenas o atendimento, né? De como ter essa segurança de falar sobre o valor do atendimento, do valor da sua hora para uma clínica. Então, eu não sei se eu entendi bem a sua pergunta. E eu não sei se eu respondi certo. Bárbara, se você quiser escrever aqui para mim. Sim, nós somos classificados como profissionais liberais autônomos. Então, na nossa declaração, a gente faz declaração como autônomo. Sim, nós precisamos fazer declaração também sobre todos os atendimentos que a gente presta e que a gente emite recibo. Seja RPA, recibo simples, qualquer um deles a gente precisa emitir recibo. Os pais normalmente não têm, eles não têm isenção no imposto de renda sobre o valor pago para a musicoterapia. Mas, se for através do plano de saúde, o plano de saúde consegue isso. Então, tem várias modalidades, tem várias formas de se atuar. Por isso que eu falei das várias áreas de atuação e formas de atuação. Eu dei alguns exemplos. Porque isso vai variar conforme o que você está atuando, com quem você está atendendo e onde você está prestando serviço. Ok?
Até aqui tá claro sobre o plano de ação, essa construção de você fazer um planejamento, ter objetivos, saber o que você quer, ter claro onde você quer trabalhar, como você quer trabalhar, quanto tempo, como fazer os cálculos para você chegar a um valor razoável para você sobreviver e ter dinheiro, literalmente isso. Ter dinheiro para realizar as coisas que você sonha. Até aqui tá tudo bem? Se não tiver, escreve aí também. Agora eu vou fazer a parte das dicas. Dicas de organização financeira. Primeira coisa, papel e caneta. Ai, mas é muito primário isso. Gente, a gente começa a se organizar pelo simples e depois a gente vai para o complexo. Então, o que é simples? Eu colocar na minha agenda o que eu gastei no dia e o que eu recebi naquele mês. E aí você vai conseguir ter uma noção de como funciona esse fluxo, né? O que eu tenho, o que eu preciso correr atrás, como que eu vou fazer isso, né? Por onde começar. Tenha planilhas de Excel, guardem os recibos e as notas fiscais que vocês derem ou recibos que vocês entregarem para os seus pacientes. Isso é muito importante para você se organizar. Outra coisa, quando você tem planejamento, você sabe para onde vai o seu dinheiro. Se você não tem planejamento, você vai gastar e você não vai saber para onde tem. E aí sim, musicoterapia nunca vai te sustentar. Então, é possível viver de musicoterapia, é possível você realizar todos os seus sonhos, realizar todas as suas vontades, mas você precisa ter organização. Sem organização, a gente não consegue ser um bom profissional, principalmente um profissional liberal, que a maioria de nós somos. Ou seja, trabalhamos por conta própria, em clínicas, prestando serviço para alguma escola, dando palestra. É muito importante a gente ter essa organização, porque senão não funciona. Então, já falei, escrevam tudo, tenham uma parede com post-it. A minha parede já foi assim, do jeito que tá aí a tela. Do que eu recebi, o que eu fiz, quantas sessões eu tive. Depois eu passei isso pro Excel. E depois, se vocês quiserem, eu posso mostrar uma planilha, um exemplo de planilha, que ajuda bastante. Mas outra dica também que eu posso dar para vocês de organização é: guardem sempre uma porcentagem daquilo que você recebe para eventuais cursos, formação, para você não ter que estar trabalhando e pagando, para você ter um planejamento. Ah, eu não sei quando vai ter um curso que eu quero. Vai guardando. Vai guardando, sei lá, 5% do que você ganha de cada atendimento. Você vai ver que lá no final, vou ter que pagar uma inscrição, vou ter que pagar um curso agora. Você já vai ter grana para fazer isso e vai ser muito mais fácil gerenciar tudo isso. Vamos ver. Dúvidas, pessoal? Temos dúvidas? Deixa eu parar aqui de compartilhar e agora vamos conversar. Se vocês quiserem abrir o microfone, se quiserem falar, fiquem à vontade. Se for muito rápido, se quer que eu volte em alguma coisa, eu volto. Ai, que bom, Jordana, que você gostou. Acho que é um pontinho só, gente. Isso daqui não é... É só um pontinho, só para instigar vocês a pensar sobre essas coisas. Alguma dúvida? Eu tenho. Na verdade, eu não sei quantas pessoas que estão aqui, que são casadas, que têm filhos, ou que têm filhos, porque, assim, o que você está falando, Carol, é de uma pessoa que é solteira, os seus gastos são diferentes, né? Então, quando a gente fala desse planejamento, porque aí é o meu ganha-pão, é da onde eu vou tirar o meu sustento geral. Então, isso vale para tudo, 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 tudo. Então, eu tenho que botar no papel todos os gastos, com aluguel de casa, alimentação e tal. Esse planejamento engloba isso? Engloba tudo.
Tudo, tudo, tudo. Tipo, deixa eu ver se eu acho aqui uma planilha do consultório, que aí eu consigo mostrar para vocês. É uma planilha simples e a gente consegue colocar os gastos de tudo. Não é tipo, ai, porque eu tenho uma família que eu não vou conseguir fazer isso. Não. Precisa fazer isso a família como um todo. Cada um faz o seu, mas quem gerencia a família também precisa ter isso em mente. Tipo, ai, quanto que eu ganho, quanto meu marido ganha, o que a gente combinou, como que a gente vai dividir as coisas, qual é a prioridade da família, porque tem a prioridade do profissional, o objetivo do profissional e a prioridade da família. Qual é qual, sabe? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Ai, não tá entrando, gente. Rapidão. E aí eu mostro para vocês um exemplo. Contabilidade. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Isso foi de 2009, tá? Do consultório. E aí você tem que dividir qual é o seu pessoal e o que você gasta no seu trabalho também, tá? O que eu faço no consultório, que é a mesma coisa que eu faço meu pessoal. Valor de aluguel, valor de condomínio, data do pagamento. Isso é muito importante para você saber quando que o dinheiro vai ter que sair e quando que você vai ter que receber tudo. Por exemplo, a maioria dos meus pagamentos são dia 5. Então, dia 5 eu preciso estar com um montante maior para conseguir fazer os pagamentos, certo? Então, quais são? E aí a gente entra em duas categorias. As despesas fixas, que são aquelas que tem todo mês. Aluguel, condomínio, conta de energia, conta de água, conta de internet, secretária, isso que eu tinha no meu consultório. E aí a gente tinha um musicoterapeuta, então FGTS, GPS e o salário. Tudo isso tem que entrar na conta. E essa é mais ou menos a nossa planilha. E aí depois você vai para os custos variáveis. Ai, eu precisei comprar copo. Copo é uma coisa que você precisa comprar todos os dias, toda hora. Material de escritório, papel, você precisa comprar toda hora? O papel higiênico de casa, você precisa comprar toda hora ou você compra uma vez por mês? É bom você pensar isso. E isso vale tanto para casa quanto para o consultório. Essas duas são excelentes para a gente pensar nessas duas coisas. E aí, em cada mês que você tiver, você coloca, por exemplo, no mês de fevereiro eu não comprei instrumento, não fiz manutenção de instrumento, não tive treinamento, não comprei micro-ondas, eu comprei micro-ondas e ventilador uma vez só, então isso é esporádico, não é todo dia, então é bem variável. Aparelho de limpeza, ar-condicionado. E aí, com o passar do tempo, você vai preenchendo essa tabela. As despesas variáveis, e aí você vai ver também nas despesas variáveis o que você pode tirar, o que você consegue economizar. Isso é muito importante também. Tipo, eu tô gastando, sei lá, deixa eu pegar aqui, fotógrafo. Nossa, tô gastando R$300 com fotógrafo. Será que eu consigo diminuir esse valor? Eu consigo diminuir o valor de material de apoio, que deu 556 em janeiro, sabe? Onde você consegue... Porque quando você consegue olhar tudo isso, deixa eu voltar aqui para vocês. Quando você consegue olhar tudo isso, a gente volta lá naquele slide que eu falei, que a gente consegue analisar e fazer um planejamento. Se você não sabe quanto você gasta, se você não sabe onde você gasta, você também tá vendido. Você tá, eu gasto, sei lá, 5 mil, mas na realidade 10 mil, sabe? Então é bom a gente ter tudo na ponta do lápis e se organizar, que aí fica muito mais fácil, tanto em casa quanto na parte profissional, que é do consultório. Eu sei que uma coisa entra muito na outra. A minha
É sempre assim, uma coisa depende muito da outra, da minha parte pessoal com a minha parte profissional. Mas é isso. Por exemplo, aqui em casa eu moro com os meus pais, mas eu pago conta de água, se eu quero comer uma coisa diferente, eu compro. Então, tudo isso entra também. Ah, eu vou viajar, quanto que eu gasto, quanto, sabe? Tudo é planejamento. Independente de formação de família, e tal, tudo é planejamento. Você precisa ter objetivo. E aí você ir atrás desse objetivo, criar caminhos para chegar nesse objetivo. Respondido-se? Sim, sem dúvida. Muito obrigada. E aí é muito legal quando a gente consegue fazer um acompanhamento periódico, sabe, disso, que é bem bacana. Deixa eu ler o que a Jordana escreveu no começo do ano. Tinha 4 pacientes. Gente, eu não sei quem é convidado 3. Se puder colocar o nome. Ah, Kelly! Entendi. Eu estava começando a atuar novamente, mas eu não sabe. Agora estou sem nenhum paciente porque todos tiveram que parar por diversos motivos, mas o principal foi o financeiro. Sim, a maioria dos pacientes precisaram parar por causa do financeiro. E por isso que nós, pessoas autônomas, a maioria de nós, não são todos, precisamos ter um planejamento para quando esse período vier, para a gente não ficar triste. Por exemplo, eu tive Covid. Precisei ficar 3 semanas sem atender. Poxa, para quem é autônomo, 3 semanas sem atender significa um rombo, né? Dentro do orçamento. Mas se você tem um planejamento, se você vai fazendo uma reserva aqui, uma reserva ali, você fica tranquilo. Você fala, bom, não atendi, mas eu tenho uma reserva. E isso tudo precisa estar dentro do planejamento. Ai, Carol, mas eu consigo fazer uma reserva de R$ 50 por mês. Tá ótimo. É um bom começo. A gente precisa começar. E esse é um assunto bem cabeludo, digamos assim. Mas é muito importante a gente falar sobre essas coisas, porque isso tá na nossa atuação de musicoterapeuta. Qual é a motivação para eu atuar? Sabe? É grana também, não vamos falar, é o amor pela musicoterapia. Gente, infelizmente estamos no mundo capitalista. E é isso, né? Vamos aceitar. É isso. Então, a gente precisa pensar nisso também, sabe? Temos famílias, temos viagens, temos sonhos, temos planos. Como que eu vou realizar isso, sabe? Sendo musicoterapeuta, não sabendo o valor do meu trabalho e tal, você não consegue realizar. E aí vem uma bola de neve. Eu não consigo realizar os meus planos, eu não consigo me organizar financeiramente, eu vou reclamar até da minha profissão, eu vou ser um péssimo profissional, eu não vou conseguir cliente, e aí acabou. Aí é isso. Aí você é um musicoterapeuta frustrado. E eu já passei por isso, então eu posso falar para vocês de experiência própria. Não adianta, sabe? A gente tem que estar bem em todas as áreas, principalmente quando a gente trabalha com musicoterapia, que é uma área tão difícil e tão delicada, mas ao mesmo tempo essa dificuldade é muito desafiadora e motiva a gente de ir para frente, né? Então, acho que é bem bacana isso. Dúvidas, Bárbara? Você ia perguntar alguma coisa? Boa noite, pessoal. Boa Olha, bom, eu tenho uma dúvida em relação a CNPJ e emitir recibo e declaração. E aí depois a outra seria sobre essa questão de gestão mesmo. É o seguinte, não quero ver se eu estou fazendo errado, tá? Porque eu queria ver uma outra ideia. Porque eu não, assim, eu tenho CNPJ como ensino de música e questão cultural, produção cultural em música. E que eu saiba para projetos também, mas sempre permitir nota, eu faço nota fiscal eletrônica, entendeu? Pela prefeitura, fiz lá o alvará municipal, mas com esse desígnio. E quando os pais pedem, eu aviso que é desse jeito e vejo para fazer. E aí, mesmo os convênios, eles estão aceitando esse tipo de nota fiscal eletrônica. Então, será que
sei lá, não sei, nunca deu problema. Agora eu fiquei bem preocupada, porque tá ali escrito, não tem nada, tipo, falando, Aham. não estou omitindo essa informação, mas eu digo que eu estou usando esse recurso, então eu pago o Simples Nacional, pago os impostos todos, mas eu sou uma MEI, entendeu? Sendo musicoterapeuta. Eu acho positivo, eu uso como musicoterapeuta, mas eu também uso para outras coisas culturais, então é isso que eu fiquei em dúvida. Ou será que pela musicoterapia eu teria que fazer esse. Nem sei como que é o recibo normal, é aquele que você escreve no papel? Porque eu nunca fiz. É Entendi. recibo Aham. normal. Aquele que você digita, pronto, assina e é isso. Quando a gente fala de dar recibo e nota fiscal para os pais, a gente também está falando que isso implica na valorização da musicoterapia, porque a gente está lutando muito para a musicoterapia entrar e ser regularizada. Para ela entrar e ser regularizada, muitas pessoas também precisam usar. O governo precisa ver isso. Como que ele vê isso? Pela nota, pelo recibo, pela declaração dos pais, que olha, eles têm um gasto muito alto com musicoterapia durante o ano. E é musicoterapia. Não é aula de música e nem produção musical. Mas isso é uma coisa muito. Como eu falo? Então, ó, só não querer mas o que eu faço? Na descrição da nota eu sempre ponho musicoterapia, atendimento de musicoterapia. Porque é isso, não é educação musical e não é produção. E eu quero que a musicoterapia seja reconhecida. Então, na descrição, sempre quando falam oficina, eu falo, ó, põe musicoterapia, porque é minha profissão. É isso que eu estou fazendo aqui. Mas Mas não vale, o né? registro do CNPJ, quando a nota vai estar vinculada diretamente para a sua tarefa do CNPJ, não vai estar ligada à descrição. Entendeu? Quando vai para a Receita Federal, ele está ligado à sua MEI. Se a sua MEI é sobre dar aula, produção musical, então ele vai remeter a essa atividade e não a atividade descrita de musicoterapia. Mas isso é só um detalhe, isso não impede da gente continuar fazendo o que a gente está fazendo, sabe? Eu aconselharia a gente fazer isso. Acaba sendo um pouco mais caro? Acaba, mas é uma forma da gente ajudar também a nossa profissão a ser regularizada. Mas esse jeito que você está indicando seria a questão da declaração que você escreve normal. E, não sei, profissional autônomo é diferente de MEI? É, É isso que eu fico em dúvida. sim. É, totalmente. Eu posso ser profissional autônomo sem ser MEI. Tem que ser MEI. E ter os dois. Você pode fazer a sua declaração como profissional autônomo e falar que você também tem uma empresa, que é a sua MEI, que é o seu CNPJ. E aí você informa os seus rendimentos do CNPJ. Entendeu? Entendi. Então, se eu for profissional autônomo, é pelo meu CPF. E o MEI que é CNPJ. Desculpa, Leide, fizeram o MEI para mim. E aí eu acabei nunca mais me informando assim direito. Bom, tá. Uma coisa muito importante, e que eu aconselho a todos vocês, conversem com seus contadores. Muitas vezes a gente faz a nossa própria declaração, que é mais fácil e tá tudo bem. Mas é bem importante a gente ter uma orientação de um contador para a gente não ficar perdido, ou sei lá, dar uma nota errada, fazer um recibo errado. É bem importante a gente ter uma orientação de quem realmente consegue. De quem consegue, não, de quem sabe. Bom, da outra questão sobre planejamento, plano de carreira, meu desafio, vou falar assim, é sempre a constância. Eu sempre comecei e aí nunca continuei. Hoje eu vejo que eu estou retomando planos antigos e eu estou feliz com isso porque é o meu propósito. Só que essa questão da constância de organização é algo, para mim, só compartilhando, né? Não sei se tem alguém assim, mas é meu desafio. Eu demorei 5 anos para mais ou menos organizar melhor meu guarda-roupa.
Então, sabe o que eu percebo? É muito mindset, é ciclos viciosos que a gente vive. Eu não estou falando isso de uma maneira negativa, assim, sem ter feito terapia, nada disso. Mas você mudar uma mentalidade não é uma coisa, é um desafio, entendeu? Então você tem que insistir. Mas, bom, esse eu acho que é o meu desafio principal, assim, nessa questão, porque o que você falou não é uma coisa que é de outro mundo, é um hábito, na verdade, é criar um hábito de anotar, de você estar ciente, né? Enfim, é isso. E tudo que a gente está falando aqui, desde quando a gente começou lá em março, é sobre construção e mudança de pensamento. Quando a gente é empreendedor, a gente tem um pensamento tipo, eu vou começar, não deu certo, eu desisto, vou lá e começo de novo. Mas a gente tem que mudar e pensar que existe uma constância. A gente precisa ser constante em uma atividade. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, já diziam os sábios. E é isso, não é nada além disso, sabe? É constância. E ter sempre, eu não consigo fazer isso todo dia. Gente, gruda na parede o planejamento. Na porta do seu quarto, na porta do armário. E deixa alarme no celular, sabe? Use todos os recursos que você tem para isso. Não é fácil, porque a gente não é educado a fazer isso desde pequeno. É uma luta diária, principalmente a gente que trabalha com essa parte de arte, de pessoas e tudo isso, de amor e tal. É difícil, é muito difícil. Então a gente tem que fazer isso dia após dia. Não consegui fazer hoje, vou fazer amanhã. Fiquei uma semana sem fazer. Pega as suas notinhas que você gastou, junta e coloca na planilha. Você vai ver que quando você se controla, você sabe onde você gasta uma balinha. E isso é muito legal, porque você consegue ter um controle, uma confiança, consegue ter um olhar mais claro sobre a situação, né? Porque quando a gente não sabe, principalmente financeira, a gente fica desesperado, fala, meu Deus, acabou minha vida, vou morar embaixo da ponte. Agora, Carol, essa dica das notinhas é muito boa, né? Porque a gente começou agora com essa coisa de não pegar mais as notinhas, economizar papel e tal. E no fim das contas, a gente se perde com as pequenas coisas, que a gente já não pega mais a tal da notinha, né? E talvez é um bom recomeço, né? Para quem parou de fazer esse controle, de ir guardando essas notinhas e dali a pouco sentar e botar na planilha. Eu acho que é muito reeducativo. A gente tem que fazer essa reeducação constantemente. E quem não pega notinha e compra coisas no cartão, tem um aplicativo do banco, né? Que acaba sendo mais fácil. Eu não sei que banco vocês usam, mas o Banco do Brasil, ele tem uma coisa muito legal, muito fantástica, que ele mostra para você onde você gastou, como você gastou e a data que você gastou. Então, você consegue colocar objetivos dentro do aplicativo do Banco do Brasil. E isso é mais uma ajuda para você se organizar financeiramente. Deixa eu ver se eu acho. É uma categoria que chama Minhas Finanças. Eu não sei se vai dar para ver, mas aí ele mostra tudo que você gasta, tudo que você paga, transferências, lançamentos, despesas pessoais, casa, transporte, comida. Eu acho que os outros aplicativos dos outros bancos devem ter também. Então, dá uma olhadinha lá sempre. Eu acho que isso ajuda bastante. Tem me ajudado bastante. E o que eu tô falando aqui para vocês são coisas que eu faço, não é coisa de outro mundo, não. É possível. Marquinho. Oi, boa noite. Boa noite. Então, eu queria compartilhar um pouco da minha experiência com questão de planejamento mais financeiro do que de carreira. Mas, assim, engraçado o tema de hoje, porque hoje eu passei por uma coisa falando sobre valor,
o nosso valor, né, enquanto terapeuta, enquanto alguém que oferece um produto, né? E aí, hoje, uma mãe entrou em contato comigo, queria que eu fizesse atendimento domiciliar e tal. Não era um atendimento musicoterapêutico, mas dentro de um programa que eu faço de musicalização voltado para o desenvolvimento global da criança, para crianças que não têm nenhuma deficiência, alguma necessidade especial, né? E aí, quando eu falei o valor, a mãe falou, nossa, desse jeito não dá. Aí eu falei, pois é, né? Tem toda a logística de ir para aí, tem todos os materiais que eu tenho que levar. Então, assim, menos que isso, eu não consigo fazer. E é tão interessante porque a gente, às vezes, fica com medo de perder o cliente, né? De falar, às vezes, esse dinheiro faz falta e tal. Mas eu aprendi com o tempo de que o dinheiro pode até fazer falta, mas se você faz barato agora, daqui a pouco eles não valorizam, né? E aí você perde o valor de todo o investimento que você fez na sua carreira com isso, né? Então é algo que eu fui aprendendo a fazer porque eu nunca tinha trabalhado assim de forma autônoma, sempre foi dentro de CAPES, e aí eu não tinha essa noção, e tudo isso eu fui aprendendo. E realmente, quando a gente começa, a gente tem um medo de cobrar, que a gente não entende por quê, né? E com o tempo, e estudando, claro, eu não foi só passando medo, eu comecei a estudar sobre isso, né? Para me sentir mais seguro de cobrar. É tanto que quando eu comecei na clínica, eu cobrava um valor, e quando virou o ano, eu me senti confortável de aumentar esse valor, porque foi um ano que eu investi muito em mim, né? Investi em equipamentos, em instrumentos, em brinquedos, enfim, em estudos mesmo, horas que você falou, a gente passa horas estudando, e não é só na faculdade, né? A gente passa horas, eu praticamente passo o dia todo na frente do computador tentando estudar, ou estudando alguma coisa, ou pesquisando coisa nova, porque isso faz parte da nossa rotina enquanto profissional autônomo, né? A gente tem que estar sempre buscando. Com relação a planejamento de carreira, eu estava te ouvindo falar, eu lembrava, poxa, na faculdade realmente a gente pensava de um jeito totalmente diferente, né? A minha ideia era continuar no psicossocial a vida toda, sei lá, fazer logo mestrado, engrenar no doutorado, e aí quando a gente vem para a vida real, as coisas mudam bastante, né? Então, a novidade era que era trabalhar, a gente não tinha saco para estudar nesse primeiro momento. Aí vem todos os problemas pessoais também, que aí eu passei por vários problemas de família logo que eu formei. E então, e tudo isso causa uma bagunça assim, na nossa vida e nos nossos pensamentos enquanto a gente está na faculdade, né? Ou então, quando a gente está saindo desse período de estudo. E aí, por muito tempo, eu não pensei nisso, né? E aí, aos poucos, e aí, pegando uma frase que tu falou, que na hora que tu falou, eu pensei, realmente, não dá para trabalhar só por amor. A gente pode até começar trabalhando só por amor, mas se a gente não tem algo que nos mantenha nesse amor, que é o que? Pagar nossas contas, conseguir gastar nosso dinheiro com coisas prazerosas que a gente gosta, viajar, sei lá, ir num restaurante legal, a gente não sustenta no amor. E aí isso foi algo que fez com que eu começasse a pensar o que eu posso fazer para realmente continuar apaixonado pela minha profissão. Porque, gente, se a gente não se mantém, não tem amor que se sustente. Não, eu acho que isso é em qualquer lugar. Acho que com relacionamento com o outro, com a família, enfim. Se a gente não tem algo que mantenha aquilo ali, que a gente veja realmente, nossa, isso está me dando prazer, isso é realmente satisfatório. Claro que a gente vê o desempenho do nosso paciente, é muito satisfatório. Mas a gente também tem que perceber o que é satisfatório para nós, né, do que a gente precisa para sobreviver. E foi a partir disso que começou um desgaste muito grande profissionalmente quando eu estava no CAPS. Eu trabalhava 30 horas por R$ 1.400, tendo que pagar passagem, alimentação e tudo, né? É um absurdo isso, mas era a realidade que eu tinha. E eu dou graças a Deus porque foi o meu primeiro emprego, eu aprendi muito, mas chega uma hora que isso não nos satisfaz mais, né? E aí foi quando eu comecei a buscar outras formas, e aí eu consegui entrar em casa de idosos, e aí foi indo, né? E aí eu vim para o Maranhão, assim, e uma outra perspectiva de carreira, porque eu tive que mudar toda a minha bagagem de estudo. Eu estava na área psicossocial, eu tive que ir para a área clínica, para atendimento infantil.
Então foi um outro tipo de investimento e eu demorei um tempo para pensar que tipo de carreira eu preciso fazer. Hoje eu já tenho bem claro isso na minha cabeça, eu sei que eu quero trabalhar com isso, tenho planos para isso, estou estudando, estou montando projetos e assim vai, né? Mas assim, é algo que muitas das vezes a gente vai construindo com o tempo também. A gente às vezes precisa passar por várias áreas de atuação para entender qual é a área que a gente mais vai se identificar. E eu, depois de 5 anos que eu fui entender qual é a área que eu me identifico, né? Depois de 5 anos na prática, depois de formado, né? E fora que na faculdade eu vivenciei a prática em diferentes lugares, em escola, em hospital, enfim, eu era daqueles que saía me metendo em tudo porque eu gostava de experimentar as coisas, né? Eu acho que isso faz parte, a gente precisa experimentar para saber aonde a gente quer ficar. E aí, aqui em São Luís eu consegui me identificar e tal. E aí isso é um processo, né? A gente faz terapia, a gente faz momentos de autoconhecimento ou com você mesmo, e isso ajuda muito, assim. E estudar também, eu acho que eu foi um ano que esses 2 últimos anos foi um ano que eu parei para estudar coisas que estavam ligadas à carreira e à questão financeira, porque era algo que eu estava precisando suprir em mim e entender isso melhor, né, para poder me reestruturar nisso tudo, né? Porque não adianta, eu vou entrar nessa área e se você não estuda, se você não muda a sua mentalidade também, não adianta muita coisa. Você vai continuar sofrendo pelas mesmas coisas se você não mudar alguma coisa em você, né? E aí, falando sobre a questão do planejamento financeiro, gente, eu, eu nunca imaginei que você ter um planejamento financeiro fosse tão satisfatório na vida. De verdade, eu sempre fui muito bagunçado com as minhas finanças, porque na família ninguém era organizado, sempre foi tudo uma bagunça, meio que a gente vai colhendo essas coisas, porque é a forma que a gente vai aprendendo, né? E aí, justamente pela necessidade de me refazer, eu comecei, poxa, tem alguma coisa errada, eu preciso estudar isso, eu preciso me organizar. Não estou dizendo que eu sou a pessoa mais organizada do mundo, pelo contrário, ainda estou num processo de aprendizado. Aquilo que a Carol falou, a gente começa da forma mais simples possível, para depois a gente ir deixando as coisas um pouco mais complexas e mais organizadas. Eu, por exemplo, eu não uso planilha, nunca deu certo comigo. Eu tenho um caderno, que é o meu caderno da Coca-Cola, que eu ganhei. Eu anoto tudo, todos os meus gastos. Geralmente eu faço previsão para 3 meses, daquilo que eu tenho fixo e daquilo que eu sei que vai entrar, que é certo, né? E isso me ajudou muito, porque com isso eu consegui me reorganizar financeiramente, assim, por completo. E aí, como resultado disso, com a pandemia eu sofri muito com relação à questão financeira, porém eu não sofri tanto porque eu tinha uma organização, né? E aí foi quando eu me senti assim bem com isso. Eu estava no início de começar a fazer a etapa de reserva de emergência, né? De ter sempre um dinheiro guardado. E eu ia começar agora. No mês que começou a pandemia, eu ia começar com isso, porque aí eu tinha conseguido me organizar todo. E aí, só que foi tão interessante, porque eu já estava organizado, então eu estava sem dívida, ou as dívidas que eu tinha eram dívidas bem organizadas, bem pensadas. Eu não saí fazendo um monte de dívida sem pensar, né? É tanto que eu tenho 2 passagens de avião compradas que eu não sei quando eu vou poder usar, né? Uma era para Brasília, a outra para São Paulo, de cursos que eu ia fazer, né? Mas assim, o legal foi que veio a pandemia, eu estava com um ganho de quase R$ 5.000 e eu fui para zero, porque o meu contrato e a clínica todos foram suspensos, né? Então, assim, era para se desesperar, né? Mas graças a Deus eu não precisei, porque minhas dívidas elas estavam condensadas, eu sabia o que eu precisava. E como eu entrei no mês de março, já bem estruturado assim, todo o dinheiro que entrou deu para eu pagar aquilo que eu precisava pagar e me manter por mais um pouquinho de tempo, né? É tanto que eu voltei agora para a clínica e agora eu estou recomeçando praticamente do zero, mas assim, de uma forma bem mais tranquila, porque eu sei que eu não estou devendo, eu sei que o dinheiro que vai entrar vai dar para suprir meus gastos que eu tenho agora, né? E eu vou conseguir refazer isso, porque os pacientes estão começando a voltar, as pessoas estão começando a procurar,
né? Para o atendimento individual, eu atendia muito em grupo, então isso eu não estou fazendo ainda. Mas, assim, a gente vai se reinventando, né? E você ter uma organização financeira faz toda a diferença, né? Se eu não tivesse começado, esse é um exercício que eu estou fazendo já tem mais de um ano, né? De tentar me reorganizar. Se eu não tivesse feito isso, provavelmente hoje eu estaria numa situação muito ruim, porque você sair de um teto de 5.000 para zero é praticamente É desesperador, né? desesperador. Então, eu consegui me manter durante esses 3 meses com aquilo que entrou em março ainda. Aí eu consegui o auxílio do governo e com isso eu consegui me manter, sabe? E aí hoje eu tenho tranquilidade de estar voltando sem dívida, sem preocupações maiores e sabendo que as coisas vão voltando ao normal com o tempo. É por isso que eu quis contar, porque realmente planejamento financeiro é um negócio muito chato, é um negócio que demanda energia da gente, porque a gente precisa ter um autocontrole muito grande, porque a gente quer comprar, a gente quer comer um negócio legal, a gente quer fazer várias coisas bacanas, mas nem sempre a gente precisa de fato fazer isso, né? Às vezes é melhor guardar um pouquinho agora, né? Ou uma coisa que eu aprendi também com a Natália Arcuri, que eu falei semana passada, é dar nome ao dinheiro, né? Eu sei que esse tanto de dinheiro eu vou gastar com isso, esse tanto de dinheiro eu vou gastar com aquilo, e isso eu tenho botado em prática para eu não me desorganizar novamente, porque eu já consegui me organizar outras vezes é, é, e acabei caindo nos mesmos erros por não manter a organização, né? Por só achar que estar com as dívidas todas pagas era o suficiente. E, na verdade, não é. Se a gente tem um planejamento, a gente consegue trabalhar com previsibilidade, a gente consegue ter o pé mais no chão, sabe? Uhum. E isso, para mim, foi muito importante nesse período de pandemia. Me ajudou muito ter começado essa minha organização financeira há um ano atrás, um ano e meio, mais ou menos, atrás, para poder chegar hoje e não estar totalmente desesperado, né? Excelente, E era isso. Marquinho. E isso vai. E é muito nessa coisa de organização e podem pensar que são coisas totalmente desconexas. Mas se a gente pensa, se a gente tem uma organização financeira, da mesma forma que a gente tem uma organização na clínica, com os relatórios, tudo isso, tá tudo muito ligado, sabe? Tá ligado com a sua satisfação, tá ligado com como que você vai trabalhar, tá ligado com a sua percepção do seu ambiente de trabalho, de como é incrível ser musicoterapeuta, sabe? E aí você começa a ressignificar a fala, em vez de falar, ai, nossa, musicoterapia é muito difícil, eu não gostei dessa área e tal, foi péssimo para mim. Foi péssimo para você por quê? Porque não teve planejamento ou porque a área é ruim, sabe? A gente coloca muita culpa, ai, não é reconhecido, não é isso, não é aquilo. Mas, poxa, gente, vai muito da nossa parte. Então, eu percebi que, dentro das coisas que a gente já vinha falando, que a gente ia conversando, que esse era um ponto que pegava e pega e vai pegar, eu acho que para sempre, para todos nós musicoterapeutas, sabe? Que precisamos nos organizar para a gente conseguir ter uma maior satisfação, para a gente conseguir atender melhor, a gente atender mais, conseguir passar para as pessoas o quanto é sensacional ser um musicoterapeuta e não falar, ah, não, desiste, é ruim, não dá dinheiro essa profissão, não. Eu já ouvi muita gente falando isso, sabe? Eu fico triste, porque foi a profissão que eu escolhi para minha vida. Eu não gosto de ouvir outras pessoas falando sobre isso, né? Então, se eu puder contaminar outras pessoas com essa ideia de que sim, é possível, mas não é fácil, né? A gente precisa ter planos, objetivos, saber onde quer chegar. Nada nessa vida é fácil, eu acho. E isso, Carol, Nada a questão de certeza. saber onde quer chegar, assim, é algo que realmente mudou minha vida, porque assim, eu coloquei uma meta para mim. Claro, a pandemia veio, desajustou tudo, mas a meta está lá ainda. Nem que eu tenha que voltar do início e começar de novo, mas eu estava chegando na minha meta, né? E isso faz toda a diferença. Quando a gente bota um alvo para a gente e a gente começa realmente a ir atrás disso, as coisas começam a fazer sentido. Porque realmente eu passei por esse período de achar, eu escolhi a profissão errada. Eu não consigo me sustentar com isso. As pessoas não entendem o que é. E aí, quando eu mudei isso em mim, isso veio de outra forma para mim também, né? E eu comecei a colocar metas para mim, e aí eu comecei a ver, poxa, eu estou conseguindo chegar,
né? O problema, às vezes, não é as pessoas, o problema, às vezes, está em nós mesmos, a gente não acreditar tanto quanto deveria naquilo que a gente escolheu para nossa vida, né? Eu acho que isso faz muita diferença. Faz muita... E a gente precisa falar sem tabu, né? Sem vergonha de falar sobre isso. Porque Justamente. nenhum de nós nasceu aprendendo, a gente não aprendeu isso na faculdade, nem na escola. E é muito difícil a gente achar famílias com educação financeira desde pequenininho, né? Então, não é vergonha a gente falar sobre isso, não é tabu, e eu acho que é super pertinente para a gente ter uma boa carreira como musicoterapeuta e passar para as outras pessoas que sim, é possível. Não é fácil, mas é possível. Bárbara, você queria falar? Não, só queria, eu me identifiquei muito com a fala do Marcos, é isso, Marcos? E é isso, gente, é não desistir. Hoje, confesso, estou há 3 semanas aí bem desestruturada, nunca imaginei que ia cair de novo nisso, investindo tanto que eu estou investindo. Mas é isso, é recomeçar, todo dia. E eu acredito muito nisso. Olha, uma turma inteira de musicoterapeuta, sempre em Curitiba, entrava 20 alunos, formava 4. Desses 4, quantos eram atuantes? 2, 1. E quantos que eu conheço hoje que atuam? Poucos. E isso é uma realidade que eu concordo com você e penso assim, a gente precisa mudar isso. Essa questão de acreditar e confiar na musicoterapia e parar de criticar professor só, eu acho que é muito importante aprender essas ferramentas, né? Bom, e liberdade financeira muda muito a nossa vida. A gente tem domínio sobre a nossa vida, essa é a diferença. Porque senão a gente deixa levar. Então, ter muito claro o seu objetivo de vida, a sua missão e o seu planejamento financeiro é muito importante. Então, assim, ter consciência. Eu acho bem interessante, gostei das dicas. E vou procurar um contador, assim, pagar um contador. Porque eu tenho muitos amigos, eu consulto, mas eu acho que tem que pagar um serviço. Faz diferença. Fala para ele, olha, eu quero 1 hora com você e eu quero tirar todas as minhas dúvidas, mas escreve todas as dúvidas. O que eu faço com a minha contadora é isso. Eu escrevo tudo, eu chego com um caderninho, deixo o caderninho em cima da mesa e é uma pergunta atrás da outra. Porque é só assim que a gente vai saber. Só assim. Porque ninguém vai bater na nossa porta e falar: oi, tudo bem? Deixa eu falar para você como é que faz o imposto de renda. Como que você, autônomo, que tem o meio... Ninguém. Até porque os contadores nem conhecem musicoterapia. Me dá raiva. Fico puto com isso. Porque, assim, é uma profissão também. Eles precisam saber o que é musicoterapia, gente. Eles desvalorizam a gente. Por isso que eu já chego lá, com todas as perguntas. E não vai com pergunta bobinha, não, que ele vai te achar, ele não sabe de nada. Então, é bom já chegar sabendo o que você quer perguntar. Eu acho que fica mais fácil. Mais alguém quer falar alguma coisa sobre esse assunto de hoje? Muitas provocações, muitas ideias. Não? Todo mundo refletindo? Todo mundo pensando? Tá todo mundo pensando. Eu também pensei muito. Para chegar aqui e falar com vocês, passei a semana inteira pensando sobre o que a gente conversou na semana passada, sobre como trazer essas coisas. E semana passada eu tinha conversado com vocês sobre a possibilidade da gente trazer, na forma de um curso, algo mais aprofundado sobre esse assunto. Porque a gente vem conversando e eu venho identificando alguns pontos que são bem sensíveis, né? E essa parte de gestão financeira, de colocar valor, eu acho que é uma parte que pega muito e que acaba travando outras coisas que são simples também. E pensando nisso, e eu perguntei para vocês na semana passada se vocês achavam interessante ter um curso sobre isso. Eu pensei, junto com o Elias, ele é gerente de uma escola de cirurgia robótica para médicos, então a escola dele dá aula para cirurgiões. Ele
fez mestrado em investimentos. Eu vou pegar a cola, porque eu não decorei. Ele fez mestrado em investimentos no mercado capital em Londres. Ele fez MBA em Roma, na escola em liderança empresarial também, que é muito bacana. Ele fez MBA em Stock Picking, que é uma área específica de ações e investimentos. E ele é graduado em Relações Internacionais. E conversando com ele, nós bolamos um curso, e eu vou passar depois para vocês direitinho as coisas, mas é um curso que a gente vai falar sobre introdução, fazer uma introdução sobre o valor do trabalho de uma forma mais aprofundada, planejamento financeiro do ambiente de trabalho, seu também, da consultório, do clínica, de atendimento domiciliar. Vamos falar sobre essas burocracias que a gente conversou bastante hoje, né? Que é essa parte de recibo, nota fiscal, imposto de renda. A gente vai passar para vocês também planilhas de acompanhamento já prontas. Vamos falar sobre como é falar sobre aumentos, mitos e verdades sobre dinheiro. E vamos fazer mentorias com cada um que quiser fazer o curso. Se vocês tiverem mais alguma coisa, tipo, Carol, fala sobre isso, fala sobre, sei lá, qualquer outra coisa, manda pra gente que a gente faz. Eu vou mandar uma pesquisa para vocês também, porque o que a gente quer trazer? A gente quer trazer insumos para que vocês consigam evoluir, porque só as nossas conversas da segunda-feira, elas são muito boas, mas elas não são o suficiente em profundidade para a gente analisar alguns pontos específicos. E eu acredito que essa parte da mentoria, da gente ter esse contato mais a gente um a um, eu acho que ajuda muito a gente conseguir analisar, propor soluções e montar um plano de ação sobre isso. Faz sentido isso para vocês? Vocês teriam interesse nisso? Tem mais algum assunto que a gente pode complementar, pode trazer para vocês? Se tiver mais algum assunto, coloquem aí. E aí, a gente pensou em fazer 4 horas de aula, mais 2 horas de mentoria, ou seja, ao todo 6 horas. Aí você pode escolher, eu quero só o curso, eu quero o curso e a mentoria. E aí, ao todo, são 6 horas, a gente vai dividir em 2 dias, porque são assuntos muito teóricos e pesados, assim, a gente precisa ter um pouco mais de atenção para a gente conseguir aprofundar sobre isso. Ok? Não? Sim? Bom, gente, vocês têm mais alguma dúvida? Vocês querem falar mais alguma coisa? Ou escrever mais alguma coisa? Sim, a Ivanise falou que organizar financeiramente é fundamental quando o profissional não tem algo fixo. Isso é verdade. Isso faz toda a diferença. Foi o que o Marquinho falou, né, agora há pouco. O quanto isso faz diferença na sua atuação, né? Isso é bem importante. Mais alguém? Sim, compaixão com o nosso processo de aprendizado. Gente, está todo mundo aprendendo. Foi o que eu falei no começo. Nós estamos aqui para compartilhar, aprender e empreender. Então, calma. Todo mundo chega lá, né? É um processo. E quando a gente fala em processo em rede, a gente tem o apoio um do outro, né? Não é tipo, eu tô sozinha nesse barco, nesse mar. Não. A gente tá junto. E eu acho que eu posso contar com cada um de vocês do mesmo jeito que cada um de vocês podem contar comigo. E eu tô à disposição também para que vocês precisarem. Considerações finais? Mais alguém quer falar alguma coisa? Sim, assumir que a gente precisa de ajuda faz toda a diferença. Por isso que eu digo, estudem, façam terapia, procurem outros assuntos, que eu acho que isso vai ajudar muito na nossa carreira, no nosso desenvolvimento quanto musicoterapeutas. Bom, gente, se ninguém tem mais nenhuma consideração, eu quero agradecer muito a todos vocês que estiveram aqui hoje.
A gente já tem data, nós estamos ainda ajustando os valores. E eu vou lançar, a gente vai lançar para vocês na semana que vem. Eu só quero ver se faz sentido, se tem mais algum assunto, para a gente não lançar alguma coisa que seja vazia, que não tenha relevância para vocês, porque a gente está fazendo isso para vocês. E para a gente também, né? Que a gente aprende quando ensina também. Muito obrigada. Obrigada pela disponibilidade de vocês, obrigada pelo tempo de vocês, obrigada por vocês quererem investir nesse assunto. É muito bom estar aqui com vocês, é muito bom trocar com vocês e entender. Sim, teremos desconto para quem é do grupo, não se preocupem. Por isso que eu falo para vocês fazerem inscrição, não pegar só o link, porque aí a gente consegue saber quem está fazendo parte do grupo. Tenha uma boa noite de descanso, uma ótima semana para vocês. Qualquer coisa, estamos aí, manda um WhatsApp, manda um e-mail e a gente vai se falando, tá bom? E eu acho que hoje eu consegui gravar de uma forma certa. Vai pro YouTube. Bom, gente, muito obrigada. Beijo para vocês, boa noite, bom descanso. Pensem e façam um plano de ação, tá bom? É isso. Tchau! Beijo, galera!